Pronto. Perfeito. Então, galera, olha só. Vocês perceberam, né, que a gente foi direto de 2019 para 2024, porque, né, devido aí à Covid-19, durante alguns anos não teve prova discursiva e vários outros fatores, tá? Então, a gente já vai direto para 2024, depois a gente faz a de 2025, para a gente encerrar, né, nossos encontros, né, Adonis? Dando uma orientação para vocês, conversando, tirando dúvidas, analisando as correções, as que vocês mandaram, as que vocês ainda vão mandar. Tá, gente? Nesse momento agora, essa semana agora é a semana do foco total. E vamos embora. Primeira questão, né? Modernidade, mais uma vez. É o que eu falei com vocês ontem. Reparem nos padrões que a prova traz. Estava até conversando com a Doni sobre isso agora há pouco. Tá? E aí, a fonte histórica que a UERJ traz para você analisar nessa primeira questão é uma projeção cartográfica, né? Um mapa com a rota da expedição de Fernão de Magalhães, realizada entre 1519 e 1521. Tá? Apesar de ser português, gente, Fernão de Magalhães, quando fez essa expedição aí, que está no mapa, ele estava a serviço da coroa espanhola. Tá? Porque, na verdade, ele não chegou a concluir a viagem, uma vez que ele acabou morrendo no meio do seu caminho aí. Então, ela foi concluída em 1521 por um cara chamado Juan Sebastián Elcano. E, como a própria questão, como o próprio enunciado traz, né? Trata-se de um feito de grande importância científica e cultural para a humanidade. E aí, olha só, ele vai pedir a partir do mapa. Então, tudo que a gente for escrever aqui agora, tudo que a gente for falar aqui agora, vai estar relacionado ao mapa, tá? E ele quer saber que você identifique a principal comprovação científica promovida pela expedição. Pessoal, identificar a principal comprovação científica. Essa primeira parte da questão é muito simples. Basta que eu observe para o mapa e que eu veja um traço de uma linha, né? E essa linha ela começa de um lado, termina do outro, dando a entender que Fernão de Magalhães fez uma circunnavegação. E aí vamos pensar no seguinte: século XVI, a crença ainda era corrente de que a Terra não era esférica, tá? Então, de forma empírica, tá? Uma demonstração empírica, foi comprovada a esfericidade da Terra. Porque você poderia navegar do Oriente ao Ocidente. Então, olha que interessante isso, tá? Primeira parte da questão seria respondida dessa forma. A principal comprovação científica, promovida pela expedição de Fernão de Magalhães, foi a demonstração empírica da esfericidade da Terra. Já estaria perfeitamente respondido se você colocasse desse jeito. Beleza, gente? Ficou claro isso? Tem muitas pessoas já conhecem Fernão de Magalhães ou Francis Drake, né, que foram dois navegadores que fizeram esse caminho de circunnavegação. Mas para quem não conhecesse, uma interpretação, um olhar atento para o mapa te daria essa noção, né? Um olhar atento para o mapa, um breve conhecimento do contexto da época, já te daria um caminho para você ir, né, justamente em direção à ideia da esfericidade da Terra. E aí, olha só, a ponte ainda dois objetivos políticos ou econômicos, ela não é cultural, não é social, político e econômico, das navegações oceânicas empreendidas por Espanha e Portugal nos séculos XV e XVI. E aqui, de forma muito simples, ele quer que você fale, né? Se eu não colocasse... você não precisaria colocar a demonstração empírica, tá? Você poderia colocar só a comprovação da esfericidade da Terra, ou comprovação de que a Terra não era plana, tá? Tudo isso a UERJ já consideraria. Só muito cuidado, gente, com os problemas de ortografia que vocês possam trazer para as questões. Então, lembrando sempre que
Mesmo que você vai falar algo que está certo, você tem que falar com cuidado, né? Com coesão, com coerência, porque senão fica desconexo e você pode perder alguma coisa ali por causa disso. Mas você não precisaria colocar demonstração empírica, tá? Eu só estou dando um exemplo de como seria a resposta padrão perfeita. E aí, olha só. A segunda parte, né? 2 objetivos políticos ou econômicos das grandes navegações, da expansão ultramarina, gente. Então, olha só, tem aí a expansão da fé católica, não da fé cristã, tá, gente? A expansão da fé católica é vista como um dos objetivos, a busca por metais preciosos, a busca pelas especiarias, a busca pela participação no comércio das especiarias, o fortalecimento dos governos absolutistas, tanto Portugal quanto Espanha eram absolutistas, então há uma busca por esse fortalecimento, a conquista de novos territórios, todos são objetivos aí, né? Reparem, eu não saí da temática política e economia aqui. Quando eu falei, por exemplo, conquistar terras, né? Pode ser um objetivo político e econômico ao mesmo tempo. Beleza? Apareceu uma dúvida aí, mas eu não consegui ler a tempo. Se o mercantilismo poderia ser uma resposta de forma não, porque olha só, mercantilismo ele já é uma característica econômica das monarquias absolutistas. Não é o objetivo deles aí. Vamos dizer que todas essas coisas que a gente está falando aqui são desdobramentos das ideias mercantilistas, tá bom? Então, muita atenção para esse ponto. Aí você poderia até colocar assim, atendendo aos interesses mercantilistas. Aí seria ok, tá? Mas colocar o mercantilismo como objetivo seria um tanto quanto problemático. Beleza, gente? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ou podemos partir para a próxima? Então, beleza, Danones, vou mutar o meu microfone aqui e você vai com tudo. Vamos lá, minha gente. Boa noite aí para todos e todas. Vamos que vamos. Temos aí essa questão número 2, questão que fala da colonização do Brasil, o início da colonização, e eu vou diretamente para a preparação da questão, né, que vai descrever ali o que está na imagem e no texto, tá? Ó, a preparação fala assim: a fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, ocorreu no início da conquista e colonização de territórios americanos pela coroa portuguesa, em meio a diversos conflitos. A imagem e o texto se referem à Batalha das Canoas, constituindo uma determinada narrativa memorialística acerca desse episódio. Bom, eu quero chamar a atenção rapidamente ali para o termo memorialístico, ok? Que é aquela ideia, né, de você apenas lembrar dos eventos ali de forma oficial, né? Bom, Gabriel, só um instantinho, tá? Bom, com base nessa narrativa, estabeleça uma relação entre as motivações religiosas e os interesses de conquista da coroa portuguesa. Cite ainda uma das formas de atuação dos indígenas na Batalha das Canoas. Então, rapidamente, com base nessa narrativa, estabeleça uma relação. Olha, acho que a primeira questão que fala para a gente, não, a gente já fez uma, mas é raro, mas é mais complexo. Estabelecer relação entre algo e outra coisa. Então, a gente tem que se concentrar nisso. A gente tem que estabelecer uma relação entre a motivação religiosa e o interesse de conquista da coroa portuguesa, né? Então, assim, já de antemão, nós temos uma coisa lógica, né? Quando a gente fala de fatores para o pioneirismo ibérico, um desses fatores é o espírito cruzadista, né? Aquela ideia, né, presente na própria estrutura ibérica de que, né, a expansão marítima era uma forma de levar a fé católica para outros cantos. E isso associado ao fato de que a coroa portuguesa já nasce imbricada, né, dentro do padroado
com a Igreja Católica, a expansão da fé cristã católica representava, ao mesmo tempo, a expansão do Império Português. Ok? Então, isso aí já é um primeiro detalhe. Dentro também da ideia de espírito cruzadista, a gente tem que lembrar que Portugal faz expansão marítima baseando-se em alguns mitos, né, muito característicos de Portugal, que vinham desde a Idade Média. A terra de Preste João, o mito sebastianista, né, a procura do paraíso, não é à toa que o Caminha começa a sua carta dizendo: chegamos ao paraíso. Tá? Então, a gente pode colocar isso aí. O gabarito oficial ele foi reformado, revisado, e aí eles colocaram, eu lembro que eles colocaram também a questão dos franceses, né, calvinistas, mas aí só vale essa resposta se você disser que é o combate, o enfrentamento, a oposição portuguesa, né, à ação dos franceses, porque são calvinistas. Então, era uma forma de quê? De combater o avanço do protestantismo. Assim como é a intenção da conversão, né, dos gentios, né, dos indígenas, feita principalmente pelos jesuítas, que são uma parte do Estado português. Tá? Então, muito cuidado. Se for citar os franceses, é a ideia do combate português à presença dos franceses como forma de combater a expansão do protestantismo. Tudo bem? Bom, aí vem a segunda parte da questão, que pede o quê? Cite ainda uma das formas de atuação dos indígenas na Batalha das Canoas. É aí que o aluno fala assim: pô, mas eu não aprendi Batalha das Canoas. É nesse momento que o aluno faz assim, ó, o candidato, ele pensa na mãe do professor, né? E aí não é para fazer isso. Ele citou a Batalha das Canoas ali, mas olha, a questão já falou, é uma situação memorialista. Você tem que pensar na conjuntura. Como é que foi a participação, né, dos indígenas? Ora, eles foram arregimentados ali pelos portugueses a partir do incentivo das rivalidades. Né? Lembra? Os franceses se aliam a um grupo, e aí o português vai lá e se alia ao grupo rival daquele primeiro grupo. Né? A participação desses indígenas está, né, para além disso, ligado aqui ao processo de cristianização. O próprio Tamoio, o Araribóia, né, por exemplo, ele era um indígena cristianizado, ele já estava numa missão, né, lá montada pelo padre José de Anchieta. E quando a gente pensa nas figuras de Aimoré e Cunhém-Bebé, as lideranças da Confederação dos Tamoios, eles eram lideranças que não aceitavam, né, não estavam aceitando o processo de cristianização. Eles até aceitaram inicialmente, mas aí depois eles começaram a não concordar com aquilo que estava sendo imposto. Entendeu? Né? Então, basicamente, a gente vai ter isso. E, claro, né, o fato de que esses grupos indígenas influenciaram bastante na própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, que, inclusive, tinha o objetivo de ser uma fortificação contra os ataques dos grupos indígenas tamoios. Ok? Então, assim, é mais uma problemática de formulação e você não cair, né, na pegadinha da questão, que é tentar fazer você acreditar que não sabe a resposta, porque ele cita a Batalha das Canoas, do que, de fato, uma questão mais complicada. Beleza? Fala aí, Gabriel. Professor, é que eu e Yasmin, a gente já tinha feito antes essa prova, mas sábado a gente foi fazer por escrito. E aí, nessa questão, a gente ficou com muita dúvida, não só na questão de como responder ela, mas de como montar a resposta. E aí, basicamente, na parte que o senhor falou que se fosse falar da luta contra o protestantismo, né? Por exemplo, se for escrevesse, uma das motivações foi a expansão do catolicismo nas Américas, buscando se contrapor à reforma protestante. Perfeito. Tá certo. É esse o caminho que tem que fazer. É o que eu falei.
só vai poder citar os franceses se você contextualizar com a ideia de quê? De oposição à expansão protestante. E sobre a segunda parte, sobre a participação dos indígenas na Batalha do Canoa, e colocar que a principal atuação indígena em Canoas foi a participação militar, estaria errado? Pô, a principal já começou complicado, né? Você tem certeza que foi a principal? Na Batalha de Canoas? É. Eu diria que sim. Você diria ou você sabe? Eu sei que sim. Desculpa. Batalha de Canoas, né? Foi uma batalha. Assim, a principal atuação deles foi militar. Foram conquistados, foram reunidos junto com os portugueses, eram maioria, né? Eram mais indígenas do que portugueses. A maior parte da batalha foi um confronto direto entre eles, não? Eu ainda assim, eu encrenco, cara, assim, principal, mais importante. Se a questão pedir assim, ó, uma característica, uma das características. E quando você afirma que foi a principal, tipo... Já risquei aqui. Fica muito aforismo. Tá? Uhum. Fica então, muito... Evita. Generalizante, né? Não, sem contar que o cara pode considerar que você está fazendo juízo de valor, que é a pior coisa que pode ter numa questão. Juízo de valor é quando você dá a sua opinião. O grande Getúlio Vargas. Não, Getúlio Vargas, ponto. Como a gente falou naquela aula nossa lá do Tira Dúvida. Beleza? Tá bom. Pode colocar, mas evita para não dar problema. Tranquilo? Mais alguma coisa? Não? Patrick, vou mutar aqui então, agora é contigo, hein? Vai chamar o Gabriel. Beleza. Vamos para a próxima questãozinha interessante, né? Eu vou ler o texto, gente, dessa questão, porque eu acho que é interessante a gente ler o texto para perceber algumas coisas, tá? Olha só. É um excerto, né, do UOL, que fala sobre o DNA do Brasil. Começa assim: somos filhos da colonização. Tá? As marcas desse passado estão em diversas faces da nossa sociedade. E o que se descobriu mais recentemente estão gravados até no nosso genoma. A formação do povo brasileiro foi tudo menos equilibrada, revelaram os primeiros resultados do projeto DNA do Brasil. Europeus, africanos e indígenas não se casaram e se reproduziram de forma harmoniosa. E aqui, gente, só nessa frase, né, vou fazer uma pausa na leitura para falar uma coisa interessante. Já está se contrastando também com o que disse Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, que fala da miscigenação, né, a miscigenação brasileira, da criação do ideal de brasilidade como se fosse algo pacífico, né, trazendo inclusive a tese da democracia racial, onde ele apresenta que tudo aconteceu de forma harmoniosa, analisando ali dentro de um universo muito limitado, que era o engenho de açúcar. Tá? Mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é o próprio texto que a gente está lendo agora, ele mostra que africanos, europeus e indígenas não se casaram e se reproduziram de forma harmoniosa. Então, ele está quebrando essa ideia. E ele diz, muito pelo contrário. Os dados genômicos das amostras de 1.247 brasileiros de diferentes regiões do país apontaram para uma herança genética materna majoritariamente africana e indígena, enquanto a paterna é 75% europeia. Os homens africanos deixaram apenas 14,5% do seu DNA, enquanto os indígenas transmitiram apenas 0,5%. Olha só, eu vou direto agora para a questão, tá? Que o texto ele já deixa claro algumas coisas. E ele fala o seguinte: apresente duas formas de dominação ocorridas na colonização que ajudam a explicar essa herança genética da população brasileira. E vamos pensar um pouquinho aqui, gente. Né? Quando a gente olha para o nosso genoma, a gente percebe que ele carrega marcas profundas do passado colonial. E como o próprio texto já disse, esse passado ele não foi harmônico, ele não foi equilibrado, muito pelo contrário. Tá? Desde o século XVI, galera, a colonização portuguesa
ela é marcada pela presença quase exclusivamente masculina dos europeus. Homens brancos ocupando cargos militares, cargos administrativos, cargos comerciais. E do outro lado vem mulheres indígenas e depois, de um tempo, mulheres africanas escravizadas, né? Todas elas em situação de completa vulnerabilidade. Ok? Isso explica, né? Porque hoje, aí, segundo o texto, a nossa herança genética é materna, né? A nossa herança genética materna ela é majoritariamente indígena e africana, enquanto a paterna é quase 75%. Muito, muito boa, Ana Clara, sim, né? Então, olha só, a primeira forma de dominação, porque o que o texto traz não é só um detalhe biológico, gente, é história falando através do nosso DNA. Então, a primeira forma de dominação que aparece no próprio texto é a violência sexual. Tá? As relações entre colonizadores e mulheres indígenas ou escravizadas, elas não aconteciam de forma voluntária. Elas eram forçadas, marcadas por um desequilíbrio absurdo de poder, e esse é um padrão que ele vai atravessar gerações. Tá? Então, essa já seria uma primeira resposta. O próprio texto ele já te induz a isso. Quando ele fala, cara, se a nossa herança genética materna é majoritariamente indígena e africana e a paterna é europeia, eu tenho uma relação, né, implícita, mas ao mesmo tempo gritante, de desigualdade, de dominação, de violência sexual. Tá? Apesar de alguns estudos mais recentes, por exemplo, tem o Robert Slenes, ele fala, tem aquele livro dele, Na Senzala uma Flor, onde ele fala sobre as famílias dos escravos. Ainda assim, no início da colonização, né, o que aparece, né, a dominação é a violência sexual. Já estaremos respondendo uma parte da questão, tá? Porque ele pede duas formas de dominação ocorridas. E aí, gente, a primeira forma de dominação já vai nos levar para a segunda, que é a própria, né, é o próprio sistema escravista. Tá? O próprio sistema escravista ele já é uma forma de dominação que ajuda a gente a entender a condição explicitada no texto. Tá? A escravidão ela tira dos africanos e dos seus descendentes qualquer autonomia sobre a vida, sobre o corpo e, pior, sobre a própria reprodução. A gente sabe, né? Famílias eram separadas, identidades eram apagadas, e a violência ela não era algo corriqueiro, era o cotidiano. Tá? Então, esse sistema explica por que a contribuição paterna africana é tão pequena, e a indígena menor ainda, né? Só 0,5%. Beleza? Pode falar, Gabriel. Não, para você perguntar, se uma das respostas que eu coloquei, que quando eu li no texto, quando eu vi a participação indígena, falei, pô, a participação indígena é tão pequena, de gênero masculino, que a única possibilidade para ela ser tão pequena assim é o extermínio da população masculina indígena. Também. E aí eu coloquei como a segunda resposta o extermínio dos povos nativos. Teria algum problema? Sim, perfeito. Não, estaria perfeito. O extermínio também ajuda a entender. O próprio sistema de dominação colonial, ele traz a ideia de extermínio. A gente analisou que, na verdade, extermínio não, genocídio completo. Então, estaria dentro do que a UERJ espera de uma resposta. Eu só fiz essa ligação, Gabriel, do próprio sistema escravista, porque eu acredito que o texto ele te induz bastante a isso, a você fazer esses caminhos, né? Como se a gente tivesse, literalmente, né, como a própria palavra texto diz, mas a gente estivesse tecendo algo ali. Então, acho que uma resposta bem construída, ela traria esses aspectos, assim, logo um seguido do outro, tá? Mas a sua resposta também não estaria errada. A gente, inclusive, poderia falar da própria ideia de sociedade patriarcal, já que essa é a sociedade colonial, uma sociedade extremamente masculina, né? O que explica, por exemplo, o fato das mulheres, principalmente as colonizadas, não terem controle sobre o seu próprio corpo. Tá? Então, sim, poderia também trazer algo do tipo. Tá? Agora, olha só. Em seguida, indique uma prática social que demonstre de que modo uma dessas formas de dominação ainda repercute na sociedade brasileira do século XXI. A UERJ, como sempre, né, sendo maravilhosa. E aí, uma das práticas sociais, gente, que ajudam
a gente já vê a permanência desse tipo de herança, é o próprio racismo estrutural, é a discriminação racial, então, que aparece, inclusive, na desigualdade de renda, na desigualdade no acesso à educação, na violência policial, na subrepresentação política, nas hierarquias criadas em qualquer lugar do Brasil. Você tem heranças do nosso sistema colonial. Como eu falo muito para vocês nas aulas de sociologia, né? Uma casa ela precisa de alicerces para ela ficar de pé. E entre nossas bases estruturais, você tem a escravidão, o sistema colonial, o sistema patriarcal. Todos esses alicerces, eles ajudam a gente a entender o Brasil de hoje. Então, a UERJ aqui, ela fez algo incrível nessa questão, né? Falar do sistema carcerário. Olha, eu acho que aí já estaria tangenciando um pouquinho, tá? Porque você teria que apresentar, teoricamente, dados para provar que o sistema carcerário de hoje, não estou dizendo que não, tá? Mas você teria que apresentar dados para provar que o sistema carcerário de hoje, ele é extremamente racista. Não estou dizendo que não é, mas seria tangencial o tema, tá bom? Então, muito cuidado. Vamos sempre seguir o caminho mais tranquilo e simples para que as coisas não fiquem complicadas demais na hora da correção. Então, você pode falar aí, do racismo estrutural, da objetificação da mulher que existe na sociedade atual, da hipersexualização de mulheres negras e indígenas, da permanência das ideias machistas na sociedade. Então, todos esses seriam práticas do século XXI que estão intrinsecamente ligadas a esse quadro apresentado na nossa miscigenação, né? Qual foi a dúvida da Iris que eu não consegui ver? Desculpa, Iris. Professor, ao ler o primeiro comando, pensei no sistema de colonato. Faz sentido? Qual dos sistemas de colonato? Agora fiquei na dúvida. Iris, explique-se, por favor, querida. Boa noite, Pedro. Sistema... O que, Gabriel? O que é sistema de colonato, meu filho? Olha, o sistema de colonato ele foi um modelo de trabalho imigrante introduzido no Brasil. Vamos pensar na sociedade brasileira, né? Porque o sistema de colonato ele pode ser pensado desde o Império Romano a tudo que é lugar. A Idade Média. Sim, entendi agora, Iris. Ela pensou, Adonis, no sistema de colonato, na miscigenação, mas aí, filha, já é período imperial. E esse é o problema. Você fugiria um pouco do que a questão quer, porque ela fala justamente, olha só, apresente duas formas de dominação ocorridas na colonização. Então, estaria estourando a temporalidade histórica, tá? É claro que para uma ideia de miscigenação do assunto que a gente está tratando aqui, realmente, né? Houve esse projeto de embranquecimento. O sistema de colonato ele ajuda a gente a entender isso. Foi a forma, inclusive, ideal que o governo imperial brasileiro encontrou para não parar de trazer imigrante europeu para cá, já que o sistema de parceria havia dado problema para caramba. Tá? Gabriel, lembrou aí o que é o sistema de colonato no contexto da história do Brasil? Gabriel? Foi ele que perguntou, não foi, Adonis? O que era o sistema de colonato? Foi. Ele respondeu no vídeo ali, falou que já... Tá. Não tinha visto. Às vezes aparece, às vezes não aparece aqui. Pessoal, então, dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos prosseguir. Adonis, vou mutar aqui, é com você. Bom, vamos lá, gente. Agora, uma questão que, assim, ao despeito da outra, ela é bem direta, bem tranquila, e a explicação dela vai ser bem mais simples, até curta, tá? O que acontece?
Observa que a questão, ela traz ali o Manifesto Republicano de 1870, tá? E aí vem, o Manifesto Republicano, publicado em dezembro de 1870, apresentava críticas ao sistema político vigente no Brasil, ao mesmo tempo que defendia mudanças na organização do Estado. Com base no fragmento do documento reproduzido acima, apresente duas críticas ao sistema político vigente em 1870. Em seguida, indique duas propostas políticas defendidas pelos signatários do Manifesto para o país. Olha a beleza que a questão te dá. Se ele quer duas críticas e duas propostas, é só você fazer um encadeamento. Por quê? Porque se eu aproveitar a crítica e pensar no contrário dela, vai ser a proposta. Então, por exemplo, o Manifesto Republicano está criticando o próprio preparação disso, o regime vigente. Qual era o regime vigente? A monarquia. Né? Então, críticas ao sistema monárquico. Né? Sistema monárquico no Brasil que estava baseado no quê? Pensando na Constituição de 1824, baseado na centralização política, não é isso? Baseado na existência do quarto poder, que criava uma estrutura autoritária. Não é? E aí eu posso pensar no contrário. É só fazer o caminho contrário. Se o Manifesto Republicano critica a monarquia, o que o Manifesto Republicano propõe? Ele propõe a adoção de um modelo republicano. E isso fica muito evidente lá na primeira frase, logo do manifesto, que é a frase que a gente sempre usa. Somos da América e queremos ser americanos. Todo mundo na América era república, só o Brasil que era diferentão da América. Né? Então, ó, crítica ao sistema monárquico, proposta, a adoção do regime republicano, né? Crítica, o centralismo do governo, proposta, a adoção de uma estrutura federalizada, crítica, a adoção do padroado, proposta, a laicização do Estado. E se você pegar o ano de 1870, você vai ver que é o ano do fim da Guerra do Paraguai. Né? E aí, quando ele fala somos da América e queremos ser americanos, ele quer uma visão mais voltada àquele pensamento pan-americanista. Vamos lembrar que o Império Brasileiro, por exemplo, foi contra a visão pan-americanista do Simão Bolívar. Entende? Olha, são caminhos mais simples aí para a gente seguir. Tranquilo? Fala, Gabriel. Professor, eu colocar crítica ao voto censitário e à estrutura monárquica e colocar propostas defendidas do sufrágio universal e republicanismo, prevê? Pode ser. Pode ser, mas pode ser. É porque no manifesto não tem muito isso, a gente vai cair num problema que a república vai ser proclamada, o voto vai ser universal, mas não vai ser para todo mundo, mas não está fora, não. Tá? Tá bom. Não está fora, não. Só acho que é muito arriscado. Mas vai no mais simples, Gabriel, lembra disso. Cara, vai no simples. A questão está te dando o caminho simples. Não inventa chifre em cabeça de barata. Barata não tem chifre. Barata tem antena. E se você confunde chifre com antena, dá ruim. Entendeu? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma questão? Poderia dizer de novo as respostas da primeira parte? Então, eu coloquei críticas à monarquia, crítica ao centralismo, crítica ao poder moderador, crítica ao padroado, né, que é aquela relação entre igreja e Estado. Né? E aí é só você pensar no contrário. Proposta republicana, né? Governo federalista, né? Maior representatividade, 3 poderes apenas, laicização do Estado. Ok? Boa noite aí, Bia. Tranquilo, gente?
Gabriel, ó. O Patrick, é contigo. Vamos que vamos. Conseguimos tempo. Vamos. Questão número 5. Mais uma vez, interpretação de fonte histórica, né? Aqui, né, uma edição comemorativa da lei de abolição da escravidão, né, do Cachoeirano. E, em seguida, o cartaz de divulgação contra a farsa da abolição de maio de 1988. Ou seja, centenário da abolição aí sendo retratado. Olha só, gente. As imagens do periódico Cachoeirano e do cartaz de divulgação da marcha contra a farsa da abolição ilustram de que modo a abolição da escravidão no Império do Brasil, em 1888, seu centenário, em 1988, foram alvo de comemorações e críticas. No contexto da abolição em maio de 1888, identifique, respectivamente, olha só, gente, identifique, tá? Não vamos ficar falando sobre, vamos identificar um grupo social favorável e um grupo social contrário a essa mudança. Que mudança? A abolição. Então, acredito, inclusive, que a gente já tinha feito uma questão parecida com essa, né? E a primeira coisa que nós vamos trazer aqui, né? Já respondeu uma questão idêntica a essa, sim, é verdade. É que eu posso pensar, olha só, de um lado, né? Os abolicionistas, de um lado nós temos os abolicionistas, e aqui entram intelectuais, jornalistas, profissionais urbanos, profissionais liberais urbanos, os próprios intelectuais negros, né, como Joaquim Nabuco, André Rebouças, e esse pessoal defendia que o fim da escravidão era fundamental para modernizar o Brasil, aproximar o país das ideias de liberdade, e até mesmo para reorganizar aí o mercado de trabalho. Tá? Então, do outro lado, eu tenho os grandes proprietários rurais, né? Não vou perder muito tempo respondendo essa parte, porque a gente já fez uma questão praticamente idêntica a essa. Então, quem eram os grandes proprietários rurais no contexto da abolição que mais dependiam da mão de obra escravizada, gente? Inclusive, essa é uma questão que faz até conexão com aquela da tabela, que falava sobre, né, você ter mais mão de obra escrava na região sudeste, principalmente porque na região do Vale do Paraíba você tem os grandes proprietários rurais que ainda dependiam bastante, quase exclusivamente da mão de obra escrava. Tá? Então, dois grupos que você pode trazer, né, apresentar, tá? Pode falar de intelectuais, de setores médios urbanos, do outro lado, grandes proprietários rurais, ou grandes latifundiários, ou produtores de café, ou até políticos do Império, que eram contra as reformas, e aí você já estaria respondendo essa primeira parte da questão de forma perfeita. A segunda parte já é um pouco mais complicada, não digo complicado, tá? Mas já é algo mais reflexivo, porque fala o seguinte: em seguida, a partir do cartaz de 1988, que é esse aqui, sobre a marcha contra a farsa da abolição, né, apresente uma justificativa para a crítica aos significados da abolição da escravidão. Então, gente, pensando sobre essa marcha, né, ela aconteceu ali no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, em 1988, e um dos objetivos era justamente denunciar o racismo estrutural, questionar a memória oficial, tá? Então, é importante, porque na época, né, em 88, o movimento oficial, ele justamente glorificava figuras como Princesa Isabel, tá? Sim, Ana Clara, poderia citar trabalho análogo à escravidão como algo que persiste na sociedade brasileira, tá? Então, olha só, para a segunda parte, que pede, né, justamente uma justificativa para crítica da abolição, você pode trazer, né, a permanência do racismo, o trabalho análogo à escravidão, né, os atos de violência contra negros e afrodescendentes, o racismo nas abordagens policiais, dependendo do caso. Por quê, gente? Olha só, a crítica é de que a abolição ela não foi completa. Ela liberta no papel milhões de pessoas, mas não oferece terra,
não oferece trabalho, não oferece dignidade, não oferece educação, não oferece inclusão ou qualquer tipo de reparação para a população negra. Ou seja, tira a escravidão, mas não tira as desigualdades que a escravidão produziu. E o resultado que a gente vê até hoje é o racismo estrutural, a desigualdade de renda, a violência, falta de oportunidade, falta de cidadania. Tá? Então, quando o cartaz de 1988 fala em farsa da abolição, ele está dizendo exatamente isso. A liberdade veio, mas não veio acompanhada de direitos. E sem direitos, a liberdade fica pela metade. Tá? Então, são aspectos que podem ser trazidos aí, que o cartaz de 1988, do centenário, está criticando. Inclusive, esse movimento ele ajudou a ressignificar a própria memória sobre a escravidão, as figuras ligadas, por exemplo, Zumbi se torna uma figura-chave a partir dessa marcha, tá? E, posteriormente, o nosso dia 20 de novembro. Beleza, galera? Há alguma dúvida? Não? Então, vamos prosseguir, Adonis? Vamos lá. Só para não perder o hábito, essa questão lembrou que no mesmo ano, 88, a Estação Primeira de Mangueira escreve um samba que diz: o negro samba, livre da senzala, preso na miséria da favela. Enfim, né? Opa! Aquele Lucas Pavanato disse... Quem é Lucas Pavanato? Bom, então, você vê a insignificância, né, cara? Entendeu? Quando um... Então, enfim, vamos, né? Vamos nos abster, né, de eu não vou dar minha opinião. De ignorância. Depois, Ana, eu vou te contar um ocorrido nesse fim de semana lá no Museu da República, onde eu estava com a Adriana num evento. Mas aí depois eu passo para você. Vamos para a questão. Desculpa, Patrick. Então, olha só, gente, que delícia, que delícia, que delícia, tá? Essa questão, ela traz aí o texto, a imagem, mas a gente pode diretamente, né, ir para a questão. As epidemias de febre amarela assolaram diversos países e regiões ao longo do século XIX. No Brasil, como indicado no texto na charge, epidemias dessa doença ocorreram, por exemplo, entre 1850 e 1876. Indique uma motivação dos dirigentes imperialistas, né? Dos dirigentes imperialistas brasileiros para minimizar os danos causados à época pelas epidemias de febre amarela. Em seguida, tendo em vista a recente pandemia de Covid-19, apresente uma das ações do governo federal 2019-2022, comparáveis ao pronunciamento do senador Vasconcelos. Bom, a gente vai intuir, até pela preparação do texto, que a declaração do senador é minimizando, né, ali as questões da doença, como falou a preparação. E aí, o que a gente tem? Qual era o interesse, né? Ou quais são os motivos? Deixa eu só reafirmar aqui. Motivação dos dirigentes imperiais para minimizar os danos. Então, eu vou começar por uma motivação que, à época, é muito verdadeira. O desconhecimento dos vetores da doença. Né? No século XIX, havia esse desconhecimento. Eu vou citar o livro do Sidney Chalhoub, Cidade Febril, em que ele fala que, nesse mesmo período, nessa situação, inclusive, cientistas austríacos propuseram que o governo, né, queimasse os corpos, principalmente dos negros escravizados doentes, e, se possível, dos pobres, né, dos desabrigados, dos anacoretas, como eles chamavam, as roupas também, mas que se fossem promovidas procissões para pedir providência divina. Foram cientistas austríacos que deram essa proposta.
Então, percebe que era uma coisa assim muito, né, pseudociência, tá? De fato, naquele momento. Tá? Então, vou começar por esse motivo, que é o que talvez as pessoas menos pensam. Agora, claro, quais são os interesses? Né? O Brasil era um país exportador, no Rio de Janeiro, a porta de entrada do Brasil. Era fundamental e importante o quê? Que você não tivesse a divulgação de doenças, para que você não interrompesse, né, a chegada de turistas, para que você não interrompesse o quê? O comércio, né, internacional, porque da mesma forma que o turista não vem, não vão deixar que os navios saídos, né, daquilo que era cidade febril, né, o Rio de Janeiro, fossem para outras regiões. Né? Havia o interesse, sim, de você esconder, né, o número de mortes, até para não causar pânico na população, porque consideravam desnecessário. E, claro, né, a ideia de que todas as divulgações eram apenas a intenção dos opositores do governo de querer, né, tirar uma casquinha da coisa. Lembramos que isso esteve presente também lá na frente na revolta da vacina. Tá? Não é tão mentira, mas não é só isso. Não é só o opositor querendo criar problema. Tá? Então, essas são motivações interessantes para essa postura. Agora, quando a gente pensa nas ações do governo federal que lembram essas posturas do século XIX, aí não tem como, né? As posturas são... Qual é a primeira grande postura? O negacionismo, né, gente? Né? O negacionismo, tá? Agora, só uma coisa, deixa eu só lembrar aqui, ele fala o quê? Apresente uma das ações, uma, então você pode ir para negacionismo direto, né? Por quê? De certo modo, quando você fala em negligência da gravidade da situação, é uma forma de negacionismo. Quando você fala em oposição às propostas da OMS e das autoridades médicas, isso é uma forma de negacionismo. Né? A crítica de governos locais, a falta de apoio do governo federal é uma forma de negacionismo, entende? Mas principalmente esses caminhos. A falta de apoio, a crítica de governos locais, a falta de apoio do governo federal, né? O negacionismo em relação à gravidade, né? E todo o processo ali de esconder números, né? A falta... A gente pode até citar a demora na compra de vacinas, né? Como um exemplo. Ok? Tranquilo? Eu já tinha uma política pública de vacinação no Brasil na época, professor? Olha, é verdade, desculpe. Peraí. Tem que ser ações de agora que comparem com aquela, né? Não, beleza. Então, desculpe, deixa eu me retratar. É que eu me empolguei aqui e acabei indo para essa. No caso da vacinação, não. Até mas peraí. Mas olha só, se eu pensar em medidas profiláticas, porque eram desconhecidas, tá, mas é melhor evitar. Tá, de fato. Tranquilo? É melhor evitar. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não? Patrick? Acho que são seus. Opa, vamos embora. E entramos numa questãozinha de Vargas. Gente, vamos direto para a questão, porque a gente vai eventualmente, inclusive, falar do que tem nessas imagens e nos versos embaixo da imagem. Olha só, a coleção Brasil Novo, de 1930-40, foi editada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Com base nas imagens reproduzidas dessa coleção, identifique duas ideias defendidas pelo regime Estado Novista. Olha só, gente, uma das primeiras coisas que me chama a atenção, né, é entender que essas imagens que vocês estão vendo aí não são só imagens bonitas, são um instrumento de construção da identidade política do regime, que é uma das funções do DIP. E uma das primeiras coisas que me salta aos olhos é a exaltação do trabalhador, tá? Ou a exaltação da cultura do trabalho. O postal ali dizendo Dia do Trabalho é festa e confraternização. Isso não é algo casual. O que Vargas queria transmitir? A ideia de que o Estado
era o grande protetor do trabalhador brasileiro, que direitos, ordem, estabilidade vinham de cima, pelas mãos do governo, tá? Junto, inclusive, né, o DIP ele foi muito eficiente em apresentar um Vargas que, teoricamente, teria eliminado a luta de classes no Brasil. Ele fala disso na carta do suicídio dele. Eu acabei com a luta de classes. Ou seja, ele acaba justificando todo o controle do Estado Novo com esse, né, com esse benefício teórico aí dado para a sociedade. Então, uma outra ideia central é a imagem de Vargas como líder forte, presente, quase um pai, né? Então, reparem como ele aparece, né, viajando, sobrevoando o Brasil para chegar aos rincões mais profundos. É a construção do presidente que vê tudo, que cuida de todo mundo, que está em todo lugar. Um líder que, né, ele praticamente está encarnando a nação. Tá? E o texto ele reforça ainda mais, né, solidariedade, espírito cristão, confiança na juventude. Tudo isso, gente, está associando Vargas a valores morais e afetivos, transformando política praticamente em culto, em devoção. Então, eu poderia trazer o culto à personalidade, eu poderia trazer a exaltação da cultura trabalhista, eu poderia falar da construção da imagem de Vargas como um líder forte. Todos esses conceitos já atenderiam, né, estratégias da propaganda, né, ideias defendidas pelo Estado Novo, tá? Agora, olha só, como o Erge gosta de fazer que você pense nas coisas, tá? Indique também uma estratégia de propaganda semelhante à de outros regimes políticos vigentes no mundo no mesmo período do Estado Novo. E olha só, galera, o Estado Novo, de 37 a 45, né? O que eu tenho acontecendo no mundo nessa época? Você tem a Alemanha nazista, você tem, né, a União Soviética stalinista, você tem a Itália fascista. Então, vamos pensar aqui um pouco, tá? Algumas das estratégias que outras lideranças políticas usaram foram se mostrar como, né, baluartes da nação, como guias da nação, como responsáveis por aquilo que estava sendo mostrado na propaganda oficial, né? Ou você pode falar também, né, no uso da juventude como propaganda, como a própria juventude hitlerista, né? Você pode falar do uso da fotografia, do rádio, do cinema como propaganda política, todos transmitindo mensagens, buscando deixar, né, a população cada vez mais submissa, tá? Qual foi o motivo econômico? Cara, é muito rápido. Por que aparece e some rápido? Vamos lá. Qual foi o motivo econômico para o Brasil se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra? Me esqueci. Ana Clara, veja bem, vamos dizer que naquele momento, um dos projetos, né, econômicos do Vargas era justamente a industrialização de base. E os Estados Unidos, né, o tio Sam, aparece com a política da boa vizinhança. A galera acha que a política da boa vizinhança foi só a visita do Disney ao Brasil, mas foi algo muito mais profundo. Então, digamos que o motivo econômico foi o financiamento, né, da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, aquela ali de Volta Redonda. Esse foi uma das razões que fez o Brasil se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra. Até mesmo porque pela ótica da coisa, você consegue, às vezes, até aproximar ele mais dos líderes fascistas do que, né, dos ideais democratas. Mas, olha só, no próprios Estados Unidos, e eu acho que, se eu não me engano, a UERJ usou como padrão de resposta, você tinha estratégias políticas semelhantes à do Vargas, com o Roosevelt. Tá? Então, nos próprios Estados Unidos você tem algo semelhante, a presença de um líder político muito forte. Então, essas são as conexões. Oi? Inclusive, se eu não me engano, Churchill ele foi muito atacado porque ele não mantinha uma política tão parecida tanto quanto os americanos quanto os latinos de propaganda
no governo. Ele era mais... Tanto que ele ficou muito surpreso quando ele não ganhou a reeleição. Ele falou, como assim? Eu venci a guerra, mas não ganhei a reeleição? Pô, não faz sentido nenhum. Na cabeça dele era só ganhar a guerra e acabou. Na verdade era mais que isso, claro. Mas, sim, vamos dizer que o investimento dele em autopropaganda não foi tão grande assim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Roosevelt, ele fazia muito autopropaganda, cara. Principalmente porque ele é o responsável ali pelo New Deal, né? Não, e o presidente que seguiu depois também, né? Tanto que muito americano acha que quem invadiu Berlim Harry foram Truman. eles. Né? Sim. Faz parte da reeleição. Eu invadi Berlim, né? Mesmo sem ter sido verdade. Bom, alguma dúvida, galera? Podemos seguir? Então, Danones, fique à vontade. Valeu, meu amigo. Pode deixar assim mesmo, porque vou só fazer uma referência à charge. Não é difícil identificar quem é o presidente que está ali, e não é difícil identificar qual é a intenção da charge. Associá-lo a um louco, clássica associação com Napoleão. Mas observe que ele segura, né, como Napoleão, uma vassoura, né, e isso aí é bastante característico da figura, né, e da história dele, beleza? Bom, vamos lá. Questão. A charge do cartunista Otelo satiriza, dentre outros aspectos, as ações aparentemente contraditórias adotadas por Jânio Quadros durante o seu governo. No âmbito externo, volta-se aos anseios dos setores mais progressistas. No âmbito interno, priorizava interesses de grupos conservadores. Cite duas ações, uma da política externa e outra da política interna, que expressem a contradição desse governo. Em seguida, indique o fato político que encerrou o mandato de Jânio Quadros. Gente, eu vou começar pelo último, porque é muito simples e absolutamente direto. Né? Qual é o fato político que encerrou o governo de Jânio Quadros? Pelo amor de Deus, né? O fato político... Rapidinho, deixa eu começar pela segunda parte, Gabriel, só um instantinho. Tá? Identifique sua renúncia, né, em agosto de 1961. Observe que identifique, você pode até colocar assim, olha, sua renúncia em agosto de 1961, após fortes acusações de comunismo, ponto. Após fortes pressões da UDN, ponto. Após críticas externas, ponto. Indicou. Você não é citar, é indicar, porque citar seria só dizer, sua renúncia, tá. Você vai indicar, você pode fazer isso, mas não é para explicar, ponto, ok? Muito cuidado, muito cuidado. A gente tem observado aí nas postas de vocês que há essa problemática da construção na sequência do comando. Agora, indo para a primeira parte, que também é muito tranquila, né? Aí sim, beleza. Gabriel, comércio com a China e proibição de biquínis. Quando você for construir, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar claro, ó, no plano externo, a aproximação, o comércio com a China, e no plano interno, a proibição do uso de biquínis. Entende? No plano externo, a condecoração do Yuri Gagarin, a condecoração do Ernesto Che Guevara. Já tinha até esquecido que ele fez. Oi. Tinha até esquecido que ele tinha condecorado o Che Guevara, mano. Sei lá. Isso. Dá para citar o Che Guevara? Isso. Mas mais importante do que a simples presença, Ana, ele condecorou o Che Guevara. É que ele condecora. Desculpa. O Gagarin, sem estar presente no Brasil, ele até, enfim, né? Mas ele também Jânio Quadros, presencialmente, condecora o Che Guevara numa visita, né, ao Brasil. Ok?
Isso no plano interno. No plano externo, no plano externo, desculpem. Apesar de ser no Brasil, isso é plano externo. Eu coloco em condições esquisitas no plano externo, mas internamente. Proibição do jogo de bicho, proibição de rinhas de galo, né? A sua política da vassourinha, né? O seu ultraconservadorismo, até a exigência, gente, a proposta de que funcionários públicos utilizassem uniforme tipo safari é um motivo para a oposição. Agora, eu acho bacana que a UERJ, no seu padrão de resposta, chama atenção para algo bacana, que foi isso no plano externo, ok? Raimundo Souza Dantas. Esse foi o primeiro embaixador negro do Brasil. Né? E aí ali, ó, dentro daquele círculo que são a década de 60, né? O governo brasileiro nomeia o primeiro embaixador negro, né? E isso acaba também sendo um fator para críticas no plano externo. Tranquilo? Então, assim, não é nada muito mirabolante, não. É uma questão bastante direta. É mais a composição, a construção é que geralmente pega aí no candidato. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Esqueci de citar a política dos bilhetinhos, né? Também no plano interno, era uma crítica aí constante ao Jânio Quadros. Ok? Show de bola? Bom, Patrick, acho que são seus aí. Beleza. Bom, gente, essa questão é muito simples, muito tranquila, tá? E fala sobre... Eu tenho um texto aí, né? Fazendo uma referência ao filme Oppenheimer, falando sobre os eventos ali do contexto, né? Um teste de arma nuclear e logo depois a explosão da bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, tá? É claro que a questão não vai se fiar a isso, ela vai além, olha só. A reportagem aborda um episódio associado aos usos militares de energia atômica no contexto da Segunda Guerra Mundial. Só que a questão ela vai puxar para depois, porque olha só, primeiro comando, apresente uma razão para o fato de os Estados Unidos terem realizado quase 200 testes de armas nucleares de 1945 a 1962. Pessoal, o que estava acontecendo? O que começa a acontecer a partir daí? Lembrando que a própria explosão, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki é um recado que os Estados Unidos está dando, né, para a União Soviética, dizendo, olha só, olha o meu poder, olha quanta força eu tenho. Então, você pode dizer que uma razão para os Estados Unidos estar realizando mais testes com armas nucleares é a nova ordem bipolar, né, em que o uso e a produção de armas nucleares se torna um novo padrão, tá? Devido à disputa da Guerra Fria, como o Gabriel colocou aí, muito bem. Então, não tem muito o que pensar, gente. Você vai puxar direto para o contexto da Guerra Fria. Entender que, por mais que as bombas não estejam sendo, né, jogadas no país rival, elas estão sendo feitas e estão sendo testadas, porque é isso que a questão quer abordar logo em seguida. Porque fala-se o seguinte, cite também 2 episódios posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial que tenham contribuído para a maior condenação dos usos da energia nuclear. Então, aqui, gente, né, no primeiro momento se fala de fazer testes para se analisar o potencial destrutivo daquilo, em seguida se fala o seguinte, olha a merda que está acontecendo por causa disso. Então, você tem infinitas possibilidades de resposta, mas é óbvio que as mais comuns, né, o que a pessoa pensa primeiro é, acidente nuclear de Chernobyl, né? Já seria uma das respostas perfeitas, tá? O acidente nuclear de Chernobyl. Você tem o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, né? já em século XXI, depois de um terremoto. Então, você tem, né, o acidente
Aqui no Brasil, em Goiânia, com o Césio 137, está relacionado também. E alguns outros acidentes nos Estados Unidos. Né? O caso do Césio 137, isso aí, Gabriel. Tá? Ele poderia ser citado nessa segunda parte, né? Porque ajuda a gente a entender, né? Porque ali foi o descarte indevido de lixo radioativo, tá? Ali foi isso que aconteceu. Né? Não foi um teste nuclear, um acidente, algo do tipo. Foi mais uma desinformação, um despreparo, um descaso mesmo na hora do descarte do lixo radioativo, tá? E nós temos acidentes na União Soviética, nos Estados Unidos, mas dois dos mais que podem ser citados aí Chernobyl e Fukushima, né, que são os mais conhecidos. Se eu não me engano, Adonis, o padrão de resposta trouxe até o incêndio que teve nessa guerra atual aí da Ucrânia, né? Se eu não me engano. Eu não lembro mais do padrão, se tinha ou não isso. Peraí, desculpa, Patrick. Ah, tá. Desculpa, é que eu estava dando uma assistência para o Andy que ela caiu. Ah, tá. Conseguiu voltar, foi mal. Aí eu me desliguei. Agora. Ela retornou. Você lembra se no padrão de resposta estava mencionando o incêndio que teve ali próximo a Chernobyl? Zaporizhia? É isso. Zaporizhia? Cita Zaporizhia. Cita. Então, ou seja, bem atual, né, gente? Cita Zaporizhia, cita todo, assim, a gente, né, desculpe, cita Goiânia, cita Fukushima, cita todos. Cita todos os acidentes notáveis, né? Isso, Beleza. Então, galera, alguma dúvida nessa? Tranquilo? Vocês viram que é uma questão bem simples, bem tranquila, né? Então, Adonis, vamos para o encerramento de hoje. Eita, MST. Eu vou falar a piadinha que você fez, e eu também fiz. Eu deveria dar aula de camisa vermelha, porque só caiu questão de negócio de comunismo para mim, cruz credo, rapaz. Deus que me defenda. Porque o senhor não bateu na mesa na primeira questão, professor. Aí deu ruim. Enfim. Mas vamos lá. Quer que eu mande um manifesto aí para você? Não. Sem manifestação. Já vou falar de MST, tu vai falar de manifestação, tá maluco? Lê Adam Smith para ele, Patrick. Sai fora. Vamos lá. Galera, vamos que vamos, questão maneirinha, porque ela aparece aí falando, né, demonstrando o símbolo da bandeira do MST, e vamos direto para a questão, ok? Em 2024, o MST irá completar 40 anos de fundação. Beleza. Cite a principal política pública historicamente reivindicada pelo MST. Pelo amor de Deus. Não é isso? Reforma agrária. Não é? Combate à concentração fundiária no Brasil. Ok? Assentamento de terra, mas tudo com qual objetivo? Promover uma reforma agrária. Certo? Essa aí, molezinha, essa aí é papai chupando pirulito. Agora, tá? Em seguida, identifique um movimento social anterior ao surgimento do MST, que também demandava essa política pública como pauta principal. E aí, gente, a questão toda está no pauta principal. Muita gente na época falou assim, e BOC, né? Porque tem umas estruturas aí, até alguns malandrinhos aí que gostam de passar bizu, né? E aí fala que, bizu de preparação de Partido Comunista Brasileiro é lembrar do BOC, Bloco Operário Camponês. Beleza, é verdade. Só que a pauta principal do BOC não era a reforma agrária, porque o BOC, na realidade, ele queria chamar atenção para a necessidade de organização de trabalhadores urbanos, mas numa realidade de um Brasil profundamente rural. Entende? Então, assim, a reforma agrária estava presente, mas não era a pauta principal. E uma galera foi de BOC e foi de arrasta para cima na questão por isso.
Tá? Essa questão ela pede para você falar de um movimento que muita gente acha que assim, ele foi a origem do MST. Também não foi. São movimentos parecidos em certos aspectos, mas com estruturas muito distintas, tá? Que é, ou melhor, são, né? Eles já se propunham no plural, as ligas camponesas, tá? As ligas camponesas, né, sobretudo ali nas décadas de 1950, né? 50, 60, né? Já na década de 40, mas principalmente 50, 60 e tentando sobreviver, né, 70, por conta do golpe militar, foram movimentos que representam isso, representam essa intenção, né, de promover a reforma agrária. A gente vai ter ainda mais um movimento, peraí. Opa, desculpem. Felizmente, o único... isso, a gente vai ter ainda alguns outros movimentos, mas aí esses são assim, são mais detalhosos. Por exemplo, nós tivemos um conjunto de revoltas camponesas na década de 1950 em Formoso, em Goiás. Nós tivemos, né, também um movimento revoltoso interessante, que foi uma revolta camponesa ocorrida, final da década de 40, início de 50, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, é verdade. O apelido é Revolta do Quebra-Milho. Revolta do Quebra-Milho, tá? Liderada pelo movimento comunista, isso mesmo, liderada pelo movimento comunista, e a UTAB, isso, a UTAB, que foi uma tentativa, é engraçado, a UTAB é muito, não sei se o Patrick concorda comigo, mas a UTAB, ela está muito mais próxima da ideia do MST do que as ligas camponesas, por exemplo, né? Que a UTAB, ela... Peraí. A guerra do quebra-milho, não é isso? Obrigado. Como se escreve o TAB, professor? Perdão. Não, é uma sigla. É uma sigla. UTAB. Achou? Viu aí? UTAB. Né? Por que da sigla? Porque ela significa União dos Lavradores e do Trabalho Agrícola do Brasil, ou Trabalhadores Agrícolas do Brasil. A União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil. E aí observa, qual é o comando? Indique. É praticamente citar. Então, falou lá o nome dos movimentos. Tá? Então, torna-se mais simples, porque se você conhece ligas camponesas, pum, já foi na resposta. Esses outros aí são movimentos mais complicados aí de você ver, né? De novo, Patrick, eu digitei e não apertei Enter. Eu faço isso direto, mas é muito burro, cara. Tá, eu fui até no Google pesquisar o nome, que eu falei, tá vendo aí? Aí eu tô. Pô, tá vendo aí? Ele deve estar achando que eu tô no Google, eu vou pro Google. Aí eu Não, foi mal. Tava digitando aqui também, o Adonis. Pô, desculpa, eu digitei e toda hora eu falei, não foi, o animal não apertou Enter. Mas aquele defeito que fica entre, né, a telha e a cadeira clássica. Tranquilo, gente? Mas aí fica essa dica importante, tá? Cuidado, se cair questão, você pode até, claro, comparar o MST com as ligas camponesas, mas o MST não é a evolução das ligas camponesas, são movimentos diferentes. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos?
Tem um livro, Adonis. Eu tenho ele aqui, só que eu não sei onde eu enfiei ele, acho que é Desvendando o MST o nome. É isso mesmo. É o do Badaró, não? Eu acho que é, cara. É que o Marcelo Badaró, que é especialista em falar de organização sindical, ele fala muito do... Eu tenho aquele sindicalismo no Brasil, do Badaró, mas isso é tudo livro de comunista, eu só tenho aqui porque eu fui obrigado a estudar. A gente não gosta dessas coisas, não, hein? Tá maluco? O seu livro preferido é aquele lá, né, professor, que eu te enviei a foto, pô. Vendendo a feira do... o Guia Politicamente Incorreto. Correto. Papel higiênico tava caro nesse dia, professor. Rapaz, tem um outro também que é maravilhoso. O pessoal já viu, História do Mundo para quem tem pressa. Meu Deus. Porra, por que eu vou ter pressa de aprender história, meu irmão? Pelo amor de Deus. Caraca, isso aí é compilado de YouTube, né? Vídeo de 10 minutos do YouTube, mano. Não sei o que é, não, Gabriel, mas é um desserviço. Pô, eu confesso para você que por mais que eu tenha muito respeito por ela, o Breve História do Brasil, da Mari Del Priore, já me deixa igual um gato perto d'água. Eu acho a Mari Del Priore muito popzinha para nossa classe. Enfim, faz parte. Eu prefiro um Sidney Chalhoub. Não, pior que eu acho que esse é pior do que o Pai Rico e Pai Pobre, né? Porque esse aí foi o que falou que foi de onde a direita tirou que o Zumbi dos Palmares era um desserviço para a nação, tinha 30 mil escravos e 30 canaviais. Bom, a gente até falou sobre isso no nosso encontro Tira Dúvida, né? E a gente fez aquela contextualização. Enfim. Patrick? Sim, meu amigo. Deixa eu encerrar a gravação. Aí. Vamos que vamos. Eu esqueci como é que desliga a gravação, Adonis. Espera aí. 3 pontinhos. 3 mão. Achei.